paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para mais uma aula da nossa escola dominical. Meu nome é Jair Lopes e estamos estudando a revista da CPAD. Lembrando, num tempo de conquista. Esta revista nos traz hoje a aula de número 12. As cidades de refúgio. Lembrando que Salmo de número 46, versículo de número 1 vai dizer: o Senhor é o nosso refúgio, socorro e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Focado nesse tema, nesta questão de cidade de refúgio, nós vamos estudar esta aula de hoje. Nossa aula está baseada em Josué capítulo 20, versículo de número 1 ao 6. Versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, e de que vos falei pelo ministério de Moisés. E a leitura ela prossegue até o versículo de número 6. Eu gostaria que você nos acompanhasse com a sua Bíblia ou com sua revista em PDF, que você pode ter baixado aí pelo nosso aplicativo. Lembrando você que para o próximo trimestre só falta uma aula. Eu quero te convidar a buscar a próxima revista. Eu acredito que na próxima semana nós teremos ela em PDF já no nosso canal. Você tem liberdade para entrar lá, baixar a sua revista e também assistir esta aula, as demais, como você bem quiser, tá? Fique à vontade para isso. Lembrando que estamos já na 12ª lição e uma coisa que nos chama a atenção é que muitas vezes a gente cansa porque estamos há 12 lições estudando o livro de Josué e às vezes parece cansativo. Mas eu quero te lembrar algumas coisas. Primeiramente, que é uma necessidade da gente buscar o conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Primeiro ponto, para que ninguém te engane. O segundo ponto é para que, se alguém perguntar a razão da tua fé, você tenha como responder. O terceiro ponto é que a palavra do Senhor, ela nos dá diretrizes, ela nos dá direção para tomarmos as decisões corretas. E, especificamente, olhando para um outro ponto, esta revista ela é para jovens. E um dos pontos mais fortes que eu acho muito interessante também é que o conhecimento da palavra ele vai trazer conhecimento para a sua vida. Hoje você é um jovem, amanhã você é um pai, amanhã você é um chefe de família, amanhã você é um líder espiritual, amanhã você é um líder de uma empresa, de um negócio. E essa palavra ela vai te dar direção para você ser uma pessoa prudente, coerente, que ande de acordo com a palavra do Senhor. Essa palavra ela vai te dar diretrizes para a sua vida. Então, não se canse. Tenha sempre um tempo para a palavra. E por último, nós vamos observar que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse para Timóteo: Timóteo, aquilo que aprendestes até agora, ensina aos outros. Chegará um momento em que aquilo que você tem aprendido, você vai ter que ensinar. E como é que você vai ensinar se você não aprendeu? Beleza, agora bora para a lição de hoje. A lição de hoje nós falamos do tema que está citado lá em Josué capítulo 20, versículo do 1 ao 6, falando de cidades de refúgio. Na lição passada nós terminamos falando da separação das tribos, e uma das tribos que nós não citamos, e eu deixei para essa aula porque tem a ver um pouco com a aula de hoje, é a tribo dos levitas. Os levitas não tiveram um local específico para eles. O que aconteceu? Depois que foram divididas todas as heranças, dentre todas as outras 11 tribos, cada uma haveria de separar algumas cidades. Para quem? Para a tribo dos levitas. 48 cidades foram separadas. Aquelas cidades que eram, aquelas tribos que conquistaram terras maiores, também deram mais terras, mas aquelas deram mais cidades. Aquelas tribos que tinham uma menor herança, deram menos cidade. No total, 48 cidades foram separadas para os levitas.
Eles tiveram que lutar, tiveram que conquistar? Não. Era uma herança que o Senhor havia dado para ele. Abrindo aspas aqui, a Bíblia nos diz: não atarás a boca do boi que debulha. Ou seja, aquele que trabalha na casa do Senhor, ele tem a sua herança, ele tem a sua porção. Mas quem eram os levitas? Da onde surgiu? Primeiramente nós entendemos que é uma tribo de Israel, tá? A tribo de Levi. No capítulo de número 3 de Números, nós vamos entender que Deus separa, Deus pede para separar a tribo dos levitas para trabalhar no templo. O que eles faziam? Eles cuidavam do templo. É eles que armavam, desarmavam a tenda, é eles que participavam do sacrifício. E abrindo um parênteses para lembrar que Arão, Midian e o próprio Moisés, eles fazem parte da tribo de Levi. Então Deus separou eles para o sacerdócio. Separou Arão para o sacerdócio e a tribo de Levi para cuidar do templo. Eles também cuidavam do culto, da ordem do culto. E nós vamos entender que no decorrer da Bíblia, no decorrer conforme vamos vendo no todo o Antigo Testamento, vai se buscando a introdução do louvor. E aí, a partir daí, que nos tempos de hoje nós conseguimos enxergar, as pessoas observam quem são os levitas. Hoje, isso traz uma visão que para os dias de hoje, os levitas são os cantores. Mas se observarmos a fundo a palavra com sentido no Antigo Testamento, nós vamos entender que levitas, na verdade, são aqueles que prestam serviço à casa do Senhor. Hoje definimos, olhamos, achamos que são os músicos, os cantores, aqueles que louvam o Senhor. Mas no sentido original, no princípio, levita é todo aquele que serve ao templo. E por que é que eles foram escolhidos? Porque Deus escolheu a tribo dos levitas. Aí está a dica. Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 25. Você se lembra quando Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias? Arão, o que fez? Ele fez um bezerro de ouro de acordo com o que haviam pedido para ele. Todavia, quando Moisés desceu, Moisés gritou: quem é a favor de Deus, vem para o meu lado. Quem não é, fica do outro lado. A tribo dos levitas se levantou e foi a favor de Moisés. A partir daí, Deus instituiu o quê? A tribo dos levitas para quê? Para trabalharem no templo. Deus os escolheu. Bom, entendendo essa questão dos levitas, eu quero agora partir para uma outra situação. A revista também fala da questão do homicídio, do vingador de sangue. Nós falamos no tema falando sobre cidade de refúgio. Como é que funcionava isso? Vamos abrir um parênteses aqui. Hoje, se você fosse juiz, você tivesse que julgar um crime, como você procederia? Na nossa lei, há dois tipos de crime: o doloso e o culposo. Alguém matou alguém. Tem o crime culposo e o crime doloso. O doloso é quando há intenção de matar. E o culposo é como por acidente. E a Bíblia relata acerca disso. Por exemplo, se você olhar Números capítulo de 35, versículo 6, a Bíblia fala do homicídio. Só que ela define também como doloso e culposo. Ou seja, se alguém viesse a matar ou a ferir o seu irmão sem prévia meditação sobre isso, sem que ele tivesse culpa, ele seria julgado. Então, Deus não tem prazer na morte. Se a pessoa matasse com intenção premeditada, pela lei, ele morreria. Todavia, quando não houvesse intenção de matar, fosse em defesa própria ou se por acidente, o que acontecia? Deus, já prevendo isso, ele separou 6 cidades. Pediu para que Moisés separasse, quando chegasse ao tempo da conquista, separasse 6 cidades.
Para quê? Para que essas cidades fossem chamadas cidades de refúgio. Ou seja, a pessoa que matasse alguém por acidente, o que ele faria? Ele correria para essa cidade e lá ficaria. Quando ele chegasse na porta da cidade, o que aconteceria? Ele diria: ei, eu matei alguém por acidente. Ele entraria na cidade, contaria a sua causa e lá esperaria um julgamento diante do sacerdote e de um júri popular com pessoas. Essa pessoa ela seria julgada e, dependendo da situação, eles julgariam para ver se seria inocente ou culpado. Sendo inocente, sendo inocentado do crime, ele teria que ficar naquela cidade. Até quando? Até o sacerdote morrer ou até a sua própria morte. Era um meio que Deus propôs para Israel para quê? Para que poupasse a vida do inocente. Aquele que cometesse um crime sem intenção de matar, ele fugiria para isso. Mas havia algumas normas. Se ele fosse julgado inocente, ele teria que ficar naquela cidade. E dela não poderia sair. Por quê? Se por acaso ele fosse pego fora daquela cidade, aquela pessoa que foi acometida, a família daquela pessoa com quem perdeu o seu ente, seu parente, ele poderia matar essa pessoa. A não ser que ele estivesse na cidade de refúgio. E o interessante é que nessa cidade de refúgio, lá não tinha guarda cercando as pessoas, como no dia de hoje as pessoas estão refugiadas, estão guardadas, as pessoas estão cercadas de segurança. Lá não. Sabe o que garantia? A palavra do Senhor. A palavra de Deus garantia vida para ele. E buscando um entendimento para os dias de hoje. Você já chegou na cidade de refúgio? Eu cheguei. E eu creio que você só está assistindo essa aula porque você também chegou na cidade de refúgio. Sabe qual é a nossa cidade de refúgio? Jesus. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 11, versículo do número 28, capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós chegamos a essa cidade de refúgio. Nos dias de hoje, a cidade de refúgio é Jesus. Por quê? Porque nós estávamos condenados à morte. Todos pecaram, como diz Romanos. Todos pecados e destituídos da glória de Deus estavam. Talvez você diga: eu não matei ninguém, mas todos pecaram. Não há diferença. Mas, em tempo oportuno, alcançamos a cidade de refúgio. E talvez o inimigo nos acuse, mas a palavra do Senhor, ela nos dá garantia de que ficaremos vivos. Enquanto estivermos na cidade do refúgio, estamos a salvo. Enquanto estivermos em Jesus, o vingador de sangue está lá fora. Mas enquanto estivermos em Jesus, a nossa cidade, nós estamos livres. Neles nós alcançamos inocência. Você está na cidade de refúgio. E eu termino por aqui. Não sai da cidade de refúgio. Não pense que lá fora o vingador de sangue vai ter misericórdia de você, que ele não vai ter. Tá? Permaneça na cidade de refúgio. Tá? Ele pode até te acusar, mas a palavra do Senhor nos garante vida. Obrigado por sua atenção. Obrigado por estar com você esses momentos. Eu quero te pedir que continue assistindo às nossas aulas, continue compartilhando com pessoas. Eu acredito que tem sido bênção para a sua vida, tá? Aguardo vocês para a próxima aula, tá? Deus abençoe, será a última aula do trimestre. E eu sou grato a Deus por vocês que têm assistido. Que o Senhor vos abençoe. Papai querido, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem sido conosco.
Abençoa, Senhor Deus, a cada um que tem ouvido essa palavra, Pai, esse ensinamento adquirido, Papai, desse texto do livro de Josué. Continua, Pai, nos ajuda a continuarmos, Papai, refugiados em Ti, pois o Senhor é a nossa cidade e pela Tua palavra a nossa vida está garantida, Senhor. Fica conosco, Pai, continua nos dando direção. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.